é muito diferente uma situação ideal versus uma situação real. Isso não pode servir para assustar ninguém, isso tem que servir para eu olhar para a real e planejar e tentar puxar o máximo possível para ideal ou no mínimo revisar. Então eu falo dos desperdícios de custo. Isso aqui é um conceito muito importante, muito relevante, acontece mesmo, acontece na indústria, acontece no comércio, acontece no setor de serviços. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. O nosso canal tem o propósito de atender a você estudante, a você que está começando sua carreira na área de gestão, a você que é pequeno e médio empresário, a você que está aí procurando uma oportunidade ou já administra um negócio, enfim. O nosso foco é a área financeira das empresas e também a gestão de custos, tá bom? Então nós já temos falado aí sobre custeio por absorção e hoje eu quero falar sobre o custeio por absorção ideal. Então acompanhe o texto aí que vai aparecer para você aqui no vídeo, que vai falar do custeio por absorção. E a definição do custeio por absorção é a seguinte: os custos diretos, fixos e variáveis são imputados ao produto. É o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Então, no custeio por absorção, eu tenho todos os custos, tudo que é custo fixo, variável, direto ou indireto, vai tudo para o meu CMV, para o meu custo da mercadoria do produto vendido. Característica: ele apropria custos diretos e indiretos, ele apura o resultado do produto. Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados e só os de produção. Todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para os produtos ou serviços feitos. Beleza, agora falando de custeio por absorção, então você viu comigo a definição. Custeio por absorção ideal, o que seria? Seria um custo planejado, em tese um custo planejado. O custeio por absorção ideal não computa custo de desperdícios ou de ineficiência de um processo. Existem 7 principais desperdícios de custos que eu queria destacar para vocês. Vou até usar o livro aqui porque não tem como ser mais claro como esse material aqui. Olha só, um dos desperdícios de custo é a superprodução. Ou seja, eu produzo a mais ou eu produzo antes do prazo. Quando eu produzo muito a mais e de repente não vendo, eu corro qual risco? De ficar com estoque obsoleto. Se eu produzo antes do prazo, eu corro qual risco? Desse estoque ser perecível ou até de eu ficar tendo custos com esse estoque que eu não precisaria ter. Então esse é um desperdício de custos. Lembrando que quando isso acontece, eu não posso incutir isso no meu preço. Eu vou pagar, eu empresa vou pagar, isso vai afetar diretamente o meu resultado. Outro custo é o custo de transporte, refere-se à atividade de movimentação de materiais ou de fretes, por exemplo, coloquei fretes aqui, né? E geralmente não vai agregar valor ao meu produto, pode não agregar valor ao meu produto e acaba simplesmente sendo um simples custo que não me traz benefício. Custos de processamento, desperdício correspondente à atividade de transformação desnecessária. Então, de repente, sei lá, eu precisaria usar 1 metro de tecido para fabricar uma camisa. Eu uso 1,5, 1,20 m, 2 metros, e aquele restante, por questão de erro, eu acabo não utilizando. Então, também é um tipo de custo que é um desperdício, na verdade, né? Fabricação defeituosa, talvez esse seja o mais fácil de ser visualizado, né? Aquelas famosas segunda qualidade que não atende ao meu cliente, que eu preciso vender como sucata ou retornar no meu processo. Muita gente, interessante, eu estava conversando essa semana com uma pessoa que tem uma funilaria, né, que faz consertos na pintura de veículos, e ele falou assim: antes eu pensava assim, pintou errado essa peça do veículo, sei lá, o para-choque, o para-lama do veículo, pintou errado, eu vou lá, lixo de novo, pinto novamente, boa. É óbvio que para o cliente ele tem que fazer isso mesmo. O cliente quer uma pintura perfeita, ele é um excelente profissional, essa pessoa que está me contando, né? Mas para ele é prejuízo, ou seja, aquele serviço que ele ia receber, ele acaba tendo menos resultado ou de repente até prejuízo por conta de ter acontecido um retrabalho. Então não pode passar batido, defeitos não podem passar batidos.
não pode ser encarado como normal. Sempre tem que ser reavaliado para que não volte a acontecer, procurar entender. É meio que assim, pessoal. Sempre tem que haver um processo de aprendizagem, inclusive em custos. Então, custo me ajuda a ter esse processo de aprendizagem. Então, fabricar defeitos me leva a um processo de aprendizagem para quê? Para evitá-los posteriormente, né? Outro tipo de desperdício é o desperdício por movimentação, ou seja, é movimentação inútil na consecução de atividades, né? Então, por exemplo, um produto tem que ser fabricado numa linha e vai lá para o outro lado, depois volta, ele fica circulando. Na verdade, isso a gente está falando de layout, né? De arranjo logístico, de arranjo de layout de uma linha de produção ou de uma linha numa loja, em qualquer local. Então, sempre é interessante economizar movimentação. Você quer ver um baita risco, juntando dois aqui, por exemplo, excesso de produção com movimentação, eu fabrico estoque em excesso, não tenho onde guardar. O que acontece? Eu fico com aquele estoque lá, movimenta para lá, movimenta para cá. Eu fico imaginando a crise do gestor, né? De chegar a olhar para aquele estoque, saber que ele não vai ser vendido porque ele é um excesso de produção, e eu só fico tendo custo com ele. Vai para lá, vai para cá. Aí o estoque, de vez em quando eu preciso fazer um reparo, uma manutenção nesse estoque, vai aumentando mais custo. Então, tem várias fontes de desperdício de custo. Outro aqui é a espera. O desperdício por espera é gerado por elevado tempo de preparação de máquinas. Tem um conceito na indústria que é chamado de setup. O que é setup? Setup é um tempo que eu levo para preparar. Por exemplo, eu estou fabricando copos numa máquina, copinho plástico. Vou fabricar colheres plásticas na mesma máquina. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trocar uma matriz, por exemplo, no caso do plástico, uma matriz que onde injeta esse plástico. Então, esse tempo aí é um tempo que se for muito elevado, ele é natural, ele tem que ser considerado no meu processo. Mas imagina se não há um planejamento, várias máquinas param ao mesmo tempo, máquina parada é custo sendo consumido sem dar retorno. Então, tempo de setup, que é o tempo de preparação ou de troca de ferramentas em máquinas, por exemplo, é um exemplo que cabe claramente aqui na questão da espera. E também a existência, o excesso de estoque, né? Ele gera custo financeiro e também ele gera um custo de oportunidade, ou seja, o dinheiro que eu poderia estar aplicando em outra coisa está no meu estoque. Pessoal, independente da fonte de desperdício, isso aqui é muito bacana e são coisas bem reais, assim, eu vivenciei, trabalhei 7 anos na indústria e pude ver que isso aqui é muito verdadeiro, né? Então eu posso sim desperdiçar custo, literalmente jogar dinheiro fora por meio disso aqui. São coisas que podem ser evitadas, mas que vão ser bem gerenciadas e bem cuidadas. Aí, ó, na falta de cair caíram uns 3. Deixa eu pegar aqui e vamos lá, seguindo aqui. Então eu vou dar um exemplo de um rateio. Onde eu tenho 2 produtos, né, que é a informação de 2 produtos que eu fabrico, uma bolsa feminina e uma bolsa masculina. Então eu tenho o preço de venda da bolsa feminina 250, da masculina 170. A quantidade da bolsa feminina 500 peças, quantidade da masculina 400. Aí os custos, né? Custo de matéria-prima R$90 na feminina, R$80 na masculina. Custo da mão de obra R$60 na feminina, R$50 na masculina. Despesas variáveis, R$2,50 em cada, mesmo valor, unitário, tá? Tudo aqui é unitário, tá, gente? Tudo aqui. As despesas fixas correspondentes aos 2 produtos, R$5.000. Os custos fixos correspondentes aos 2 produtos, R$20.000. Vou fazer o que antes de começar? Vou fazer um rateio. Deixa eu tirar daqui que senão vai cair de novo. Fazer um rateio desse custo fixo. O critério que eu vou utilizar é o MOD, mão de obra direta, tá bom? Então eu vou fazer uma absorção. Antes de fazer essa absorção, eu preciso fazer esse rateio. Então como que funciona? Olha lá, na bolsa F aqui feminina, eu gasto R$60 de mão de obra. Na masculina, 50. Se eu somar os dois, R$110. Vou fazer uma proporção aí. Se eu pegar 60 dividir por 110, 55%, pode fazer aí, né? Vai dar 54,5 alguma coisa. Estou arredondando para 55% para facilitar a nossa vida. Então,
Esses R$60 equivale a 55% do meu custo com mão de obra no total. E da masculina equivale a 45%. Então eu vou pegar esta proporção, estou fazendo um rateio, e utilizar para fazer o rateio dos 20 mil, que é o meu custo fixo. 55% pelo critério mão de obra direta do custo fixo da bolsa feminina, então ela vai pagar por 55%. 55% vezes 20 mil, 11 mil. A bolsa masculina, 45% vezes 20 mil, 9 mil reais. Beleza? Então seguimos aqui. Seguimos com o nosso absorção. Lembrando que qual que é o conceito do custeio por absorção? O conceito do custeio por absorção é todos os custos vão parar dentro do meu custo da mercadoria vendida, tá bom? Então vamos lá, ó. Então, primeira coisa aqui, eu vou achar a receita, né? Então, a receita da minha bolsa feminina, olha só, eu vendo 500 vezes R$250. Total, 125 mil reais na bolsa feminina. Matéria-prima, eu vendo 500 vezes R$90 de matéria-prima, essa informação foi dada aqui na tabelinha aqui atrás, tá? Tem um custo de matéria-prima de, agora como é custo, vamos no vermelho, né? 45 mil reais. Beleza? Próximo aqui, ó, mão de obra direta. Eu vendo 500 vezes o valor da mão de obra unitária, R$60. Total do custo de mão de obra, 30 mil reais. Os custos fixos, eu já fiz um rateio, fiz, ó, volta aqui, só para lembrar. Olha lá, fiz um rateio. Qual é o custo fixo da bolsa feminina? 11 mil. Seguimos aqui, ó, 11 mil. Então, meu custo da mercadoria vendida, nada mais, nada menos do que eu vou somar os 45 com os 30, com 11 mil, total 86 mil reais. As despesas variáveis, como que funciona? Se eu produzo 500 bolsas vezes 2,50 despesa variável de cada uma, então eu tenho uma despesa variável total de R$1.250. Beleza? E o meu lucro bruto, faço o quê? Receita, menos a CMV, que é o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis, eu vou encontrar um lucro bruto de R$37.750. Se eu dividisse lucro bruto por 500 unidades que eu produzo, qual que vai ser esse lucro por unidade? R$75,50. Eu estou fazendo esse número porque nós vamos precisar dele para uma posterior análise, tá bom? Então, R$75,50. Para aqui, depois a gente faz o geral, tá bom? Agora vamos partir para a bolsa masculina. Então, bolsa masculina. Eu vendo 400 bolsas a um valor de R$170, me proporciona um faturamento de R$68 mil. Vamos para os custos agora, né? Custo da matéria-prima da bolsa, 400 produzido vezes R$80, total de custo de matéria-prima, R$32 mil. Beleza? Próximo, custo da mão de obra direta,
eu produzo 400, gasto R$50 por mão de obra, custo de mão de obra total, 20 mil. O custo fixo, já encontrei pelo rateio, tem um valor de 9 mil. Então a minha CMV vai ser o quê? Somo a matéria-prima, somo a mão de obra direta, somo o custo fixo. 32 com 20, 52 com 9, 61 mil reais de custo da mercadoria vendida. Aí eu vou fazer a despesa variável, né? Que é 400 vezes 2,50, total de despesas de R$1.000. Beleza? Aí, ó, seguindo. Aí o lucro por unidade vendida. Se eu faturo 60, desculpa, preciso achar o lucro primeiro, né? Vamos achar o lucro primeiro. Olha só. Lucro, 68 mil, menos 61 mil, menos 1.000, eu tenho um lucro de 6 mil. Agora sim, 6 mil dividido por 400, eu tenho um lucro de R$15 por cada bolsa vendida. Lucro unitário, tá bom? Estou fazendo isso aqui porque vai ser uma análise que nós vamos precisar aí depois fazer posteriormente. Então vamos lá. Despesas fixas, ela é a mesma para os dois produtos. Então vamos colocar um vermelhinho aqui, ó. R$5.000. Estou fazendo absorção, pessoal. Uma absorção ideal aqui, né? Absorção ideal sem desperdícios, que é o que motiva é o assunto principal desse vídeo, né? Desperdícios de custos e a diferença entre um custeio por absorção ideal e um custeio por absorção com desperdício. Então, por enquanto, custeio por absorção ideal. E o lucro? Como que eu encontro o lucro operacional? Olha lá. Somos dois lucros brutos. Lucro da bolsa feminina, 37.750. Lucro da masculina, 6 mil. Despesa financeira, R$5.000. Lucro operacional, R$38.750. Beleza? Situação redondinha, boa, lucratividade bacana, show de bola. Isso pode acontecer sempre? Deveria, né? Mas infelizmente às vezes temos problemas. Então, esses problemas eles podem ser analisados, previstos e tomadas ações para que não volte a acontecer, né? Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma segunda absorção, mas com duas situações que eu queria colocar para vocês, ó. 20% menos eficiência de produção e 10% de perda de matéria-prima. Vamos ver o que acontece com isso? Bom, se eu vou produzir 20% a menos da bolsa feminina, então logo eu vou produzir 400 unidades dela, beleza? E da masculina, se eu vou produzir 20% a menos, era 400, vou produzir 320 unidades. Então vamos lá. Primeira situação aí, 400 vezes 250. Muda meu faturamento, né? Meu faturamento vai para R$100.000 na bolsa feminina. Beleza? Aí os custos. Minha matéria-prima. Ó, o desperdício de custos, quando eu desperdiço custo, ele não vai para dentro do custo do meu produto. A gente vai contabilizar ele aqui fora do meu custo. Por quê? Vai para o meu custo, vai para o meu preço. Meu cliente não vai pagar o preço da minha falha de processo, da minha ineficiência. Por isso que é importante que isso seja diminuído o máximo possível. Então, olha lá, 400 vezes 250, 100 mil. Matéria-prima, então, são 400 unidades produzidas, vezes R$90 por unidade. Então, eu tenho um custo de matéria-prima de R$36.000. Mão de obra direta. Eu tenho 400 unidades
pegar o azul aqui, né, para manter o padrão. 400 unidades produzidas vezes R$60 cada unidade, custo de matéria-prima, R$24.000. O custo fixo, acontece o quê? É fixo, né? Já falamos. Não muda. Permanece 11.000. Então, como fica a minha CMV? 36.000 mais 24.000, mais 11.000, somando matéria-prima, mão de obra e custo fixo, minha CMV de R$71.000. Minhas despesas variáveis, eu estou produzindo 400 unidades a R$2,50, minha despesa variável vai para R$1.000. Agora que pega, gente, porque é o seguinte, ó, excesso de mão de obra. Mão de obra direta, a mão de obra ela pode ser direta e variável, num certo volume. Então, por exemplo, o que acontece se eu não utilizo toda a mão de obra? Por exemplo, aqui, ó, eu teria que produzir 500 unidades. Eu estou desperdiçando, eu estou deixando de utilizar a mão de obra em 100. Esse custo deixa de existir? Não. Só que em vez de ele ser um custo direto e variável segundo o volume de produção, ele se torna um custo indireto e fixo, porque eu continuo tendo que pagar esse funcionário. Então, se eu não utilizar essa mão de obra em outro setor da empresa, o que vai acontecer com ela? Eu vou pagar por ela do mesmo jeito. Então, essa mão de obra, esse excesso de mão de obra, se torna um custo fixo. Então, como que eu vou pensar ele? Eu produzi 500 unidades, eu produzia 500 unidades, estou produzindo 400, ou seja, 100 a menos. Então, meu excesso de mão de obra vai ser de 100 unidades vezes R$60, que é o custo da minha mão de obra unitária. Então, 100 vezes 60, eu tenho um excesso de mão de obra de 6.000, que tem que ser pago. Eu pago o funcionário, eu pago os encargos, independente da minha produção. Se eu perco produção, quem perde é a empresa. O funcionário tem o salário dele fixo, garantido por lei, até por questão de boas práticas, né? Manter sempre o funcionário aí certinho em dia. Então a perda, o excesso de mão de obra se torna um custo fixo. Outra informação é que eu perdi 10% de matéria-prima, ou seja, 10% da minha matéria-prima utilizada nesse cenário foi desperdiçada, ou seja, 10% de 36.000, 3.600. Pessoal, sempre que eu tenho, eu já falei para vocês, eu vim da indústria, conheço indústria. Sempre que eu tenho uma queda de produtividade, eu tenho esses riscos. É incrível assim, eu tenho esse risco. Baixou a produtividade, eu corro o risco de fabricar produtos de má qualidade, ou produtos que vão dar retrabalho, ou que vão até acontecer uma devolução por conta disso, e ter a perda de matéria-prima. Não é incomum isso acontecer. Aí olha como fica o meu lucro agora, muda até meu jeito de calcular o meu lucro bruto, né? Porque, ó, meu lucro vai ser meu faturamento, menos a CMV, então 100.000 menos 71.000, menos 1.000 das receitas variáveis, menos 6.000 do excesso de mão de obra e menos 3.600 de referente à perda de matéria-prima. Então, meu lucro bruto, ele vai cair para 18.400. Que se você dividisse 18.400 por 400 unidades, você vai encontrar um lucro unitário de R$46. Só para, antes de continuar, quanto que era antes? Opa, esse lado aqui. Quanto que era antes? R$75,50. Nesse cenário, as perdas ele cai para R$46. Vamos fazer uma análise separada aí para entender. Beleza? Então, paramos aqui. Essa linha aqui não existe, né? Depois eu vou arrumar aqui certinho para a gente poder fazer. Nem aqui, nem aqui. Porque lembra que no absorção, as despesas fixas e o lucro operacional ele é de todos os produtos. Então, vamos lá para a segunda situação aqui, para o segundo produto, que é
a bolsa masculina. Então, olha lá, 320, porque eu estou produzindo com 20% menos, vezes R$ 170, vai me dar um faturamento de R$ 54.400. 54.400. Agora vamos falar dos custos. Custo com matéria-prima. Eu vou ter 320 unidades vezes R$ 80 de matéria-prima. Então, custo de 25.600 de matéria-prima. Mão de obra direta, 320 unidades produzidas vezes R$ 50 de mão de obra. Eu vou ter um custo de mão de obra de R$ 16.000. Custo fixo não muda, 9.000. E a minha CMV, então, ela vai ser matéria-prima, mão de obra e custo fixo. Somando os três, e CMV eu vou ter um total de R$ 50.600. Aí eu tenho as despesas variáveis. Então, 320 vezes 2,50, quanto que vai dar? R$ 800 e despesas variáveis. Aí aqui, pessoal, começa o desperdício, né, também na bolsa feminina, na bolsa masculina. Olha só, excesso de mão de obra direta. De novo, aquela história, a mão de obra é variável e direta até um certo nível. Se eu não a utilizo, ela se torna fixa porque eu tenho que pagar. E eu não posso colocá-la no custo do meu produto, porque eu não posso mexer no preço por conta disso, porque meu cliente não vai pagar pela minha ineficiência. Então, vamos lá, ó. Quantas unidades eu deixei de produzir da bolsa feminina? Se ela é 400, eu estou produzindo 320, eu deixei de produzir 80 vezes R$ 50 de matéria-prima cada uma. Então eu estou tendo um excesso, um desperdício por excesso de mão de obra de R$ 4.000. E junto com isso eu tive uma perda de 10% do cenário atual de matéria-prima. Então, se pegar a matéria-prima aqui, ó, 25.600, 10%, R$ 2.560. Então, tem lucro? Será que sobra lucro aí no final? Vamos olhar? Olha só, faturamento de 54.400, custo da mercadoria de 50.600, despesa variável de 800, excesso de mão de obra de 4.000, perda de matéria-prima de 2.560. Tudo isso vai me dar um prejuízo de 3.560. Se você dividir esse prejuízo por 320, que é por unidade, você vai encontrar um prejuízo unitário de R$ 11,13. Então, um produto que era lucrativo começa a dar prejuízo. Olha aqui, ó, ele tinha um lucro de R$ 15 por unidade, agora tem um prejuízo de R$ 11,13 por unidade. As despesas fixas vêm numa linha só. Essa coluna aqui, considera aí, por favor, que ela não existe, tá? 5.000 de despesa fixa. Vou apurar o lucro bruto. 18.400, soma os 3.560 negativo aqui de prejuízo, menos os 5.000 da despesa fixa. Então, um lucro operacional de, pelo menos não é prejuízo, né? É lucro, 9.000, preto, vai. 9.840. Porque simplesmente não, né? Mas eu tive aí um problemaço, tanto na produção, na eficiência, quanto no uso da matéria-prima. Então, só para fechar, pessoal, queria só fazer uma comparação. Olha só, vou pegar aqui, ó.
feminina e a masculina. Num cenário ideal, o lucro da feminina por unidade foi de R$ 75,50. E o lucro da masculina, num cenário ideal, foi de R$ 15. Num cenário com 20% menos de eficiência, setinha para baixo aqui, e 10% de desperdício de matéria-prima, olha o que acontece. O lucro da bolsa feminina é de R$ 46. E o lucro, o prejuízo, não é mais lucro da masculina, cai para R$ 11,13. Vamos falar de porcentagem, só para a gente fixar isso aqui. Então, a queda aqui foi de, por em vermelho, que é queda. Queda no lucro de 40%. E aqui, queda de 174%. Era um lucro, virou com prejuízo e uma margem negativa. E o lucro operacional, só para fechar essa análise, para a gente entender como o impacto é grande, no cenário ideal, vou falar do lucro, ele é de 38.750. No cenário de queda, ele cai para 9.840. Queda no lucro de 74%. Então, resumindo, você está na empresa, está trabalhando, está lá, pagando o preço, lutando para ganhar o seu dinheiro, e seu dinheiro não vem, seu dinheiro não aparece, você fala, poxa, mas eu vendo, mas eu tenho minha gestão, meu jeito de gerenciar a empresa da melhor forma que eu entendo que seja possível ser feito. Pode ser que você esteja enfrentando um problema desse. E às vezes, pessoal, você passa batido. Então, vai na produção. Então, ó, custos é chão de fábrica. Está dentro da produção, está ali olhando. Trabalhei em indústria, já falei isso, né? Trabalhei em indústria e eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é ineficiência, eu sei o que é perda. E o impacto dela é imenso. Você fala assim, mas poxa, só caiu 20% só, né? Mas olha só, e um produto que era rentável se tornou prejudicial. Um produto que tinha um lucro muito bom, uma margem muito boa, o que eu tenho? Uma queda absurda de 40%. E o resultado operacional nem se fala, né? Ele cai 74%. Então, essa é a nossa análise de custos por absorção, cenário ideal e um cenário com perdas. Beleza? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, né? Você tá aí, de novo, vou falar isso para você, né? Tem um exercício aí, tá na faculdade, tá com dificuldade, manda pra gente, a gente tenta ajudar você, tenta resolver, grava um vídeo que você mandar, né? De repente. Beleza, pessoal? É isso aí, até o próximo vídeo. Um abraço.